Bom dia, pessoal, tudo bem? Estamos dando início aqui a mais uma aula do nosso curso de Estado Moderno e Capitalismo aqui na Universidade Federal de Minas Gerais. E hoje a gente vai dar continuidade à discussão sobre o modelo de bem-estar social, mas agora num contexto em que o mesmo autor da última aula, o Spin Anderson, fala do futuro desse modelo de estado de bem-estar social, no que ele vai chamar, né, na nova ordem mundial. Tá? Os estados de bem-estar social, os welfare states, enfrentam desafios dos mais variados tipos, né? Alguns que são intrínsecos a eles próprios e outros gerados por forças econômicas e macrosociais que são exógenas aos estados. Essas limitações, principalmente políticas, advindas das mudanças na economia e na produção dentro da nova ordem, combinam-se com fatores internos de cada país, gerando, então, essa possibilidade, esse estado de crise desse modelo de bem-estar social. Nessa aula de hoje, a gente vai falar, então, de como a nova ordem global está relacionada a essa crise do estado de bem-estar. A gente vai comparar o antes e depois, ou momentos, né, diferentes da constituição desse estado de bem-estar social, num momento em que a ordem global era muito menos conectada, né? Os estados nacionais eles eram muito menos interdependentes, com esse novo momento, com a globalização, com a quebra de fronteiras, o que vai apresentar aí novos dilemas e alternativas que vão ser colocadas em curso em novos países. Tá? Então, vamos começar falando da capacidade estatal nesse mundo, né, que está em constante mudança. Né? A primeira coisa que a gente tem que pensar é o impacto das mudanças que aconteceram no mundo sobre a economia e, sobretudo, na forma de se produzir e como o Estado, nessa nova forma de produção, perde capacidade intervencionista. Né? Com o processo de globalização, com essa intensificação da interação, da interconexão entre os estados, os estados nacionais, os países, tiveram o seu raio de ação, no que diz respeito à política econômica, muito reduzido. Né? E por que disso? Né? Você começa a ter processos de produção muito diferentes daqueles tradicionais, em que você tem o processo industrial. Né? O que está mudando nesse caso, e é relativamente importante, é o mecanismo de relação das pessoas com o trabalho e dos estados, né, com as suas economias, porque hoje você consegue ter parques industriais em outros países, você mudou toda a lógica de fluxo de recursos, de investimento internacional. Então, isso reduziu a capacidade do Estado de conseguir agir, né, de modo a regular a produção, né, e a maneira como se dá a relação com a economia. O Habermas vai dizer que, enquanto no plano mundial a economia opera basicamente livre de controles políticos, no plano nacional os governos estão limitados a fomentar a modernização das suas economias. Uma das consequências disso seria a necessidade de adaptar os sistemas nacionais de bem-estar ao que vem se chamando de competitividade internacional. Né? Essa leitura do Habermas, que é compartilhada por vários estudiosos do tema, é muito clara. Né? Em escala mundial, você não tem um regulador. Quem é que regula as transações internacionais? Em compensação, no plano nacional, o máximo que o Estado pode fazer é tentar estimular, de algum jeito, a modernização do sistema econômico. Né? Isso né, pensando nos modelos de desenvolvimento, é algo realmente muito limitante. O Spin Anderson ele vai salientar que, nesse mundo globalizado, a integração econômica mundial ela implica, em grande medida, que as economias sejam abertas. Essa abertura
limita o papel estatal quanto ao planejamento de políticas públicas, porque se as economias estão abertas, se você tem aí relações comerciais acontecendo entre os países sem nenhum tipo de regulação, o Estado, como formulador de política pública, perde capacidade de certa maneira, taxar, controlar aquilo que é produção econômica para criar um estado de bem-estar social, né? Então, vamos dar um exemplo. Vários países, como a Suécia e a Austrália, construíram seus modelos de bem-estar social baseado em política de protecionismo, né? O que é isso? Eu vou proteger a minha indústria nacional, vou proteger o que o país produz, né? Eu vou regular de modo a entrada de bens de fora que seja mais dificultada, né? Tem que ser mais difícil. A competição nacional e internacional favorecia os produtos nacionais, e isso, claro, gera mais emprego, você está produzindo internamente. Agora, num mundo globalizado, a política protecionista não faz nenhum sentido, né? Você deixa de ter espaço. Então, nesse sentido, o Estado ele perde controle, perde raio de ação e, claro, perde capacidade de fomentar estado de bem-estar social, né? O Giddens, também um pensador importante, vai dizer que o governo nacional tornou-se pequeno demais para responder às grandes questões, como a influência da concorrência econômica global ou a destruição do meio ambiente. Nessa visão, os governos nacionais não têm capacidade para controlar processos que estejam relacionados à economia mundial, como, por exemplo, decisões relativas às gigantes corporações empresariais multinacionais. Então, vejam vocês que tudo que a gente vem discutindo no curso até aqui, do ponto de vista da concepção do Estado e, em grande medida, da concepção do estado de bem-estar social, entra em choque, entra em crise, quando esse modelo de bem-estar social encontra uma nova ordem mundial de organização econômica, em que a troca internacional, né, o comércio internacional, as corporações multinacionais constroem dinâmicas de relação que fogem ao controle, de certa maneira, do Estado, né? E isso, claro, impacta a formulação das políticas, porque, como eu disse anteriormente, era justamente na capacidade de regular, de proteger, né, os estados, a economia nacional, que os estados construíram os seus estados de bem-estar social. Então, a gente viveu e vivenciou uma crise, né, importante na década de 90, 2000, em relação a esse ponto, porque a globalização chegou e é um modelo que né, os países todos entraram, né, e não há controle em relação a isso, até porque a demanda das sociedades também é cada vez mais por esse tipo de economia. Então, como é que essas mudanças impactaram o estado de bem-estar social, né? Para além das questões econômicas, para além da questão da produção no estado de welfare, a gente ainda tem as mudanças que foram sentidas na estrutura social, né, na maneira como a sociedade se organiza. E é interessante porque, como os estados têm menos ferramentas para lidar com as mudanças dessa estrutura, nesse contexto de globalização, muitas das consequências da globalização, né, que a gente vai falar de algumas, elas são agravadas no processo. Então, a globalização, para além de trazer desafios nessa incorporação do estado de bem-estar social, além disso, ela gera um outro desafio, que é o da mudança na estrutura social, né? Então, por exemplo, vale destacar que essa mudança na estrutura social, a partir dessa nova ordem mundial,
geram mudanças no funcionamento institucional, uma vez que o funcionamento das instituições, claro, é influenciado pelas condições sociais em que elas se inserem. As instituições não operam no vácuo, elas operam dentro de um ordenamento institucional, aliás, de um ordenamento social, né, de condições sociais. Então, instituições que no passado eram adequadas a uma estrutura social anterior ficam defasadas e aí há uma necessidade de reforma institucional para se adaptar a esse novo mundo. Os países que demoram muito a entender isso têm mais dificuldade. Quer dizer, para além do desafio de não ter mais recurso para bancar o estado de bem-estar social, a globalização trouxe um outro desafio, que é a necessidade de que os políticos, a elite política, reagisse rapidamente para adaptar as estruturas institucionais para que elas deem conta dessa nova realidade. E nem todos os países responderam com a velocidade necessária. Dentre as mudanças na estrutura social, o que vale mais destacar são as mudanças de estrutura familiar, da estrutura ocupacional, do ciclo de vida e do perfil demográfico. Num contexto globalizado, a maneira como a gente trabalha mudou. Hoje você pode ser brasileiro e trabalhar para uma corporação indiana ou chinesa ou americana, e essa estrutura ocupacional muito mais fluida, em que você não tem tantos direitos, você está ligado a uma multinacional, residindo no Brasil, mas trabalhando para uma empresa internacional, isso muda totalmente a estrutura das famílias. Você tem uma lógica de lidar com o trabalho muito diferente. O ciclo de vida das pessoas muda totalmente. O volume de trabalho, a maneira como a gente se relaciona com o mundo do trabalho, e, claro, a própria estrutura familiar, porque você deixa de ter, muitas vezes, numa economia protecionista, muitas das indústrias, muita da produção era familiar, então você protegia o bem da família. Hoje não. Nesse mundo globalizado, você tem que competir internacionalmente. Então, você deixa de ter esses núcleos de controle familiar e você abre uma competição que tem muito mais a ver com como é que os outros países se comportam e não como a gente se comporta na maneira de trabalho. Por conta dessas mudanças na estrutura, essas que a gente está falando, é provável que se forme uma incongruência entre os esquemas de seguridade social e as novas necessidades sociais que se desenvolvem. Há aí um descolamento. Por quê? A maneira como a gente tinha pensado proteção social, seguridade social, era toda formatada para um modelo de sociedade que mudou completamente. Então, mais uma vez, a necessidade de que a nossa política se adapte rapidamente a essa nova, a construção de instituições adaptadas a esse novo contexto. O que, infelizmente, não aconteceu em todos os países. Então, vamos imaginar uma sociedade que transitou de um modelo em que a maioria das mulheres permanecia em casa cuidando dos filhos, para uma nova realidade em que a maioria das mulheres agora trabalha. Na maioria dos casos, ocupa uma dupla jornada de trabalho, dentro de casa e fora de casa. Caso essa sociedade que passou por essa mudança de estrutura social não reforme as suas instituições, é muito provável que elas não atendam às necessidades das novas famílias, como não atendem. Por exemplo, onde é que as crianças vão ficar? Se o pai trabalha, se a mãe trabalha, as crianças ficam aonde? Precisa ter creche. Você precisa construir uma instituição educacional que atenda a isso. Mas como é que você vai bancar a creche? Nesse estado de bem-estar social, se para bancar a creche é preciso ter recurso de uma economia nacional que está funcionando bem. Então, esses dilemas começam a aparecer. E o mais importante desses dilemas, o dilema entre o emprego e a proteção social. Por quê? Porque, para além das mudanças na economia e na estrutura social,
Os estados de bem-estar social contemporâneos, eles têm um dilema que é como é que eu enfrento um trade-off, né, entre, por um lado, a necessidade de criar empregos e, por outro, a necessidade de manter uma sociedade igualitária, né? Os estados de bem-estar social passaram a lidar com esse dilema adicional, porque ele é intrínseco ao modelo de competição dessa economia internacional, por um lado, e desse mundo de proteção social, né? Esse dilema foi apresentado pelo Spin Anderson, e ele diz que a combinação, de um lado, de alto custo para manter o salário, né? Porque você tem, no estado de bem-estar social, você tem que ter contribuições obrigatórias que o Estado arrecada para manter, né, um estado de bem-estar social funcionando. Então, a combinação desses altos custos com o salário, com a inflexibilidade, por exemplo, estabilidade no emprego, pagamento alto em caso de demissão ou benefícios sociais abundantes, geralmente é considerada como um impedimento ao crescimento do emprego. Por quê? Na visão econômica, quanto maior o custo do salário, quanto maior a inflexibilidade, menos o empreendedor tem incentivo para criar emprego, porque isso é muito custoso para ele, né? Então, como é que, num estado de bem-estar social, que, por um lado, você tem que proteger, você tem que criar condições de seguridade social, por um lado, como é que você vai manter essa seguridade ativa se você também tem que gerar emprego, né, nessa economia competitiva? Esse dilema, desculpa, passei aqui mais rápido. Esse dilema ele é fundamental de ser compreendido porque, né, num cenário de escassez, de controle da economia, que é o modelo protecionista, a competição é que vai regular o processo inteiro. E essa competição, muitas vezes, pela estrutura social, econômica, de falta de educação, de falta de sofisticação educacional e cultural das sociedades, você gera um nível de desigualdade nessa competição que faz com que as pessoas de uma nação deixem, da noite para o dia, de ter condições de competir no mercado globalizado, né? E aí você exige mais ainda do Estado de proteção social, e um Estado que não tem mais condições de gerar essa proteção, porque tem cada vez menos recurso, né, taxado para gerar esse benefício de proteção. Então, é um dilema realmente muito preocupante, né? Vocês imaginem, por um lado, a necessidade de proteger as pessoas de perder os seus empregos, e, por outro, a necessidade de criar mais empregos, sendo que esse alto custo salarial acaba impedindo, né, o empresário, a economia, de trabalhar nesse sentido. Então, esse é um dilema realmente preocupante, né, e vivido em sociedades. Vocês sabem que o Brasil hoje passa por uma questão, por exemplo, né, de alta de desemprego, e muito em função da incapacidade dessa geração, né, de novos postos de trabalho, porque a economia está desestruturada nessa competição internacional, né? Muito do nosso parque industrial ficou obsoleto, né? E o Brasil não conseguiu, em muitos aspectos, modernizar sua forma de produção para competir em nível de igualdade com o mundo, né? Nas tecnologias, nos hardwares, softwares, na produção de estruturas tecnológicas. Então, esse é um dilema que eu considero ser crucial para a gente pensar, né? Como é que mantém estado de bem-estar social num cenário em que a economia é global, né? E você não tem transação econômica taxada nos estados para dar conta disso. E, ao mesmo tempo, como é que você gera emprego se, nesse estado de bem-estar social, você apresenta um alto custo para a manutenção desse salário, né? Então, tudo isso faz com que a gente tenha que pensar sobre o futuro desse modelo de estado de bem-estar social, né?
porque, não obstante a inserção no mundo globalizado seja comum ao conjunto de países que possuem um estado de bem-estar social, é possível encontrar diferentes tentativas para contornar essa crise que o estado de bem-estar social, o estado de welfare, se encontrou. Essa globalização, então, não representou uma pasteurização dos governos, uma vez que, se existem diferentes alternativas para lidar com o problema, os governos estão conseguindo, né, ao invés de se copiar, né, de serem criativos na construção de soluções. O Spinguenzo ilustra bem esse ponto, né, da não pasteurização dos governos ao descrever como os países representantes de cada um dos seus 3 modelos de bem-estar social, aqueles que a gente viu na aula passada, enfrentaram os seus dilemas, né? Embora os casos analisados por ele não vão cobrir, né, o século XXI, os exemplos ilustram muito bem esses dilemas e como as nações lidaram com esses dilemas nas suas diferentes matizes. Então, vamos dar uma olhada nisso. Então, para o Spingarn, os países que adotam o modelo social-democrata, que são, né, principalmente os países escandinavos, eles seguiram até recentemente uma estratégia de expansão de emprego público com bons salários e alta proteção social para os trabalhadores. Esse foi o modelo dos países escandinavos. A expansão do emprego público, juntamente com políticas em que o Estado assume diretamente a responsabilidade pelo cuidado das crianças, permitiu que as mulheres harmonizassem a ideia de fertilidade e as suas carreiras, porque tinha ali uma proteção social, né, de garantia, diferentemente de outros países, em que as taxas de fertilidade cresceram, né, ao longo do tempo, mesmo num processo de globalização. Então, a estratégia dos países escandinavos, dos países que utilizaram o modelo social-democrata, ela gerou, além desse equilíbrio, né, da mulher poder lidar com a carreira e a fertilidade, também gerou igualdade, né? Por quê? Porque a diferença dos ganhos entre homens e mulheres passaram a diminuir, né? Já que a família que tem agora 2 assalariados e com 2 carreiras passou a ser a regra. Então, as 2 carreiras bem remuneradas, em alta escala de emprego público, gerou nas famílias, né, a igualdade entre homens e mulheres. Foi a estrutura social, a estrutura econômica construída pelos países escandinavos, né, no modelo social-democrata, que o Spingarn descreve, que gerou todos esses benefícios. Ele, como vocês podem ver, é muito elogioso em relação a esse modelo. E ele vai, né, exemplificar esse elogio dizendo que a taxa de pobreza entre famílias chefiadas por mulheres passou a ser insignificante nesses países, porque as mulheres deixaram de ser dependentes, né, do marido, né, ou dos pais, ou da família, e passaram a dar conta sozinhas da sua estrutura, né, de manutenção das suas vidas. Esse modelo, o Spingarn vai dizer, apresenta bons resultados, mas, claro, também tem problemas, né? Porque você tem que, para manter esse modelo, você tem que manter crescente a carga tributária altamente organizada com empregos do setor público, né? Ou seja, para esse sistema se manter, é preciso manter alta taxa de produtividade, né? Se essa produtividade cai, o Estado tem que manter o salário, que é inflexível, que é estável, tem que manter a seguridade social sem uma produção capaz de sustentar esse arranjo, né? Então,
Se o sistema se o sistema perde produtividade, políticos, sindicalistas, eles acabam enfrentando pressões para reduzir benefício social, né? E para aceitação de um modelo mais flexível de padrão salarial. Nós estamos falando aqui de estabilidade, por exemplo. Então, em tempo de crise, a estratégia dos governos social-democratas tem sido a de evitar mudanças radicais, preferindo mudanças mais lentas, né? Em que você reduz o nível de benefício, mexe na estrutura de jornada de trabalho, né? Há uma certa flexibilização marginal e não total deste processo. Mas vejam vocês, nem mesmo os países escandinavos fogem dessa pressão constante na nova ordem constitucional, mundial, global, de ter que sempre manter alta produtividade nesses países. Do contrário, desastre. Porque como é que você mantém uma estrutura como essa com alta carga tributária? Os países anglo-saxões que lidaram com o modelo liberal, que a gente viu na aula passada, nós estamos falando em particular o Reino Unido, Estados Unidos e Nova Zelândia, eles privilegiaram uma estratégia de desregulamentação dos salários e do mercado de trabalho com um certo grau de diminuição do welfare state. Então, é diferente do modelo escandinavo social-democrata. Para enfrentar esse declínio econômico e a ameaça da alta taxa de desemprego, os países desenharam políticas para aumentar a flexibilidade do mercado, né? Então, você tem muito menos encargo social, muito menos imposto, mas, ao mesmo tempo, você diminui o salário mínimo, né? Ou seja, a lógica liberal foi mexer na desregulamentação de salário e mercado. Então, é como se o mercado sozinho tivesse que dar conta dos pagamentos de salário. Então, você diminui muito o salário mínimo e faz com que o mercado regulamente quem vai ganhar mais, quem vai ganhar menos. Foi a maneira como os países lidaram, né, os países de modelo liberal lidaram com a crise econômica, né, que chegou, claro, com todo o processo de globalização. Nesse dilema entre emprego e proteção social, é interessante, o que o modelo liberal privilegiou foi o emprego, né? Ou seja, a lógica do modelo liberal foi: se nós mantivermos as pessoas trabalhando, a gente lida com o problema da falta de competitividade em alguns casos e da globalização como um todo, com danos menores. A consequência disso, no entanto, foi esses países viram um aumento tanto da pobreza como da desigualdade. É diferente na Escandinávia, em que você aumentou a igualdade com uma política de ampliação de oferta de emprego público via Estado, né? Então, lá na Escandinávia, essa igualdade vem dos salários altos que todo mundo recebe, né? E de uma estrutura de proteção social que faz a mulher poder trabalhar. No caso americano, inglês, do modelo liberal, o que a gente tem é uma outra lógica, em que, como agora o salário é regulamentado, está desregulamentado, cada um recebe aquilo que negociar. E isso, óbvio, só aumenta desigualdade. E, em muitos casos, porque houve uma redução muito grande do salário mínimo, se aumenta a pobreza. Agora, o efeito positivo da lógica liberal é o aumento do emprego, né? Especialmente o primeiro emprego, esse emprego de entrada de mercado de trabalho. Então, eles conseguiram incorporar jovens, mulheres, estrangeiros no mercado, porque é tão desregulamentado que é muito fácil, né, negociar essa entrada no processo. Por outro lado, o perigo é que esses empregos se transformaram em certas armadilhas de pobreza, né? Porque você entra num determinado trabalho e fica preso naquele trabalho, porque você não tem uma estrutura de mobilidade já pensada e estruturada
ao longo do tempo. Tá? Então, são dois modelos com soluções completamente diferentes, né? O modelo escandinavo privilegiando a criação de empregos no espaço público, né, por meio do Estado, com a garantia de que homens e mulheres receberão bons salários e poderão com isso viver bem, né? O lado negativo é a alta carga tributária. No modelo liberal, você tem baixa carga tributária, desregulamentação, e com isso consegue manter muitos empregos, você consegue manter a população trabalhando. O lado negativo disso é que não significa que ter trabalho significa viver bem, né? Tanto que a desigualdade social nos países de modelo liberal aumentou, assim como aumentou a pobreza. O terceiro modelo, que é o modelo corporativista, que está presente nos países, principalmente, né, da Europa, ali continental, eles investiram em uma estratégia que foi de redução induzida da oferta de mão de obra. Como é que é isso? Com pequenas variações, o welfare, o estado de bem-estar social desse país, da Europa, se baseia na ideia de que o bem-estar da família está assegurado pelos ganhos e direitos acumulados pelo trabalho integral do provedor, na maioria das vezes masculino. Então, ao contrário do que acontece no modelo adotado na Escandinávia, nesses países você tem grandes políticas desenhadas para facilitar o acesso da mulher ao mercado de trabalho, para romper com essa ideia de que a família vai ter bem-estar porque o marido sustenta a família, né? O modelo europeu foi: precisamos trazer as mulheres para o mercado de trabalho. E ao trazer a mulher para o mercado de trabalho, você amplia a capacidade de financiar bem-estar das próprias famílias, né, ao longo do processo. Então, isso é bom. E, no modelo corporativista, eles diminuíram, né, a idade para a aposentadoria. As aposentadorias passaram a ser mais precoces, de modo que você tem que substituir mão de obra com mais velocidade, né? Ou seja, o modelo corporativista, quando investiu nessa estratégia de vamos diminuir a oferta de mão de obra, eles conseguiram, né, e aí o meio de fazer isso, a política para fazer isso, por exemplo, é reduzir a idade para se aposentar. Você consegue manter a população jovem e as mulheres tendo sempre oportunidades de trabalho, porque a população aposentada vai só aumentando. Agora, nesse caso, no caso corporativista, ao contrário do modelo liberal, a escolha deles, né, a escolha desses países, quando no dilema proteção social e emprego, foi proteção social. Tá? O modelo corporativista, imaginem vocês, fazer com que as pessoas se aposentem mais cedo significa gastar muito mais, né? O Estado gastar muito mais com a vida das pessoas. É o contrário do modelo liberal, né? E isso, obviamente, onera o Estado. O que me chama a atenção, né, quando eu penso em como os países europeus lidaram, né, os países europeus continentais lidaram com esse modelo, com a crise do welfare, como é que eles adaptaram suas políticas, sua estratégia diante disso, é que eles foram muito na contramão, né, do modelo americano. E não necessariamente tiveram resultados piores. Isso é bem interessante, né? Porque a lógica é que a população é tão educada e a mão de obra é tão qualificada que mesmo né, onerando, mesmo com alta carga tributária e mantendo proteção social, mesmo tendo feito essa escolha, os europeus continuaram conseguindo ter competitividade, né, interna e, claro, internacional. Uma consequência importante dessa escolha que os países de modelo corporativista fizeram é que há uma grande diferença entre os incluídos, aqueles que têm emprego, e os excluídos, os desempregados. Por quê? Porque é o emprego
que te dá proteção social, né? Se você não contribui, você não recebe benefício. Então, aí tem um paradoxo interessante, que é, tudo bem, o modelo escolhido pelos corporativistas, a estratégia escolhida pelos corporativistas foi a manutenção da proteção, mas espera lá, tem um problema aí, né? Que é, você só protege quem contribui. Se você não está empregado, você não contribui, você está fora do sistema, né? Esse modelo também tem uma outra limitação, que é um sistema de difícil mudança, né? Porque você tem um mercado de trabalho muito rígido, e se você tem essa rigidez combinada com uma enorme quantidade de famílias que precisam de benefícios sociais, você retroalimenta essa rigidez, né? Porque para quebrar esse processo é muito mais difícil, né? Então, acho que é interessante vocês pensarem como é que isso que a gente está discutindo, né, do ponto de vista histórico, é uma concatenação de momentos, né, em que a política, o Estado, teve que lidar com o problema da economia, e como a gente viu aqui na aula de hoje, cada Estado resolveu o seu problema de um jeito, né? Durante muito tempo se vendeu a ideia, né, de que era possível construir um Estado de bem-estar social, com a nova ordem global, em que você tem crises econômicas que afetam o mundo todo, e uma certa desorganização, né, do trabalho nacional, os países tiveram, então, que pensar em novas estratégias para lidar com essa crise. E, como o Spin Anderson mostrou nesse texto, cada país que seguia um modelo, liberal, social-democrata e corporativista, adotou também uma estratégia diferente para lidar com a crise. A Escandinávia aumentou o emprego público, aumentou salário e emprego público. Os americanos, né, o modelo liberal, desregulamentou tudo, desregulamentou o mercado de trabalho. E os corporativistas apostaram na ideia de flexibilizar a entrada no mercado de trabalho, ampliar as chances de entrada no mercado de trabalho, criando mais gasto, onerando mais o Estado para ampliar a proteção social. Esses três modelos, como vocês podem ver, não são perfeitos, eles têm problemas, mas me chama muita atenção que cada um desses modelos seguiu uma lógica e uma dinâmica muito particular, né, muito diferente, tá? Então, o que vocês têm que pensar, refletir a partir dessa discussão é como é que o nosso Estado, que não é tanto de bem, não chegou a ser um Estado classificado como de bem-estar social, por vários motivos que a gente, inclusive, discutiu na aula passada, como é que esse Estado de bem-estar social, aliás, como é que esse Estado, né, brasileiro, que não é tipicamente um Estado de bem-estar social, como é que ele lidou com também com seus processos de crise, né? O Brasil, que tem aí uma combinação de todos esses elementos, uma discussão, por um lado, de desregulamentação, né? Recentemente tivemos aí uma reforma trabalhista que mexeu muito com direito, e aí você tem uma redução grande, né, você desonera, né, o salário. Isso não necessariamente gerou mais emprego, pelo contrário, desde então a gente está vendo que a crise só se agrava. Então, a consequência direta, né, não está dada. Por outro lado, a gente tem um setor público muito grande, né, com altos salários, com altos benefícios, e isso também não necessariamente está garantindo igualdade, pelo contrário, o setor público está gerando mais desigualdade. Então, o Brasil é um país muito diferente nesse sentido, em que você tem dilemas e paradoxos aí colocados a partir da visão desses três modelos. É isso que eu queria deixar como reflexão, apresentar esse texto do Spin Anderson, e a gente volta na próxima semana, continuando a discussão sobre essa evolução, né, de como é que os estados lidaram com os problemas que passaram a enfrentar nessa nova organização econômica.
A gente se vê semana que vem. Um grande abraço.